não existe liderança bem-sucedida sem coragem. Coragem para lutar, coragem para guerrear, coragem para enfrentar, coragem para limpar, coragem para lidar. Não existe uma liderança bem-sucedida sem coragem. Então, se nós não temos coragem para ajustar, para admitir, para resolver, para desenterrar as coisas e botar um fim naquilo, nós vamos continuar tentando esconder e daqui a pouco chega um vento. Tem aquele também que é o orgulhoso, que é o mártir. Ele quer fazer tudo, ele quer abraçar o mundo e depois ele fica jogando na cara de todo mundo como uma vítima. Eu não sou valorizado, eu tenho que dar conta do mundo, eu faço isso, eu faço aquilo, você não me ajuda, eu estou assim por sua causa, eu estou estressado por sua causa, eu estou assim nervoso por sua causa, minha vida está assim por sua causa, e muitos agem com tanta ignorância que fazem isso com crianças a vida inteira. A minha vida está assim por sua causa, o meu casamento está assim por sua causa, a minha vida parou nessa área por culpa sua. Quantas crianças, quantos jovens que estão crescendo cheio de complexos por conta de pessoas egoístas assim, que não tem autorresponsabilidade, tudo está jogando para o outro. Só eu faço, só eu trabalho, só eu, olha o autocentrismo aí, só eu faço tudo. E vai criando uma criança insegura, cheia de culpas, cheia de coisas, de complexos. Por quê? Está lá, martelando na cabeça, culpa sua, culpa sua, culpa sua, culpa sua. Não, é culpa sua, é minha. A pessoa sempre tem um escudo, né? Vamos achar um culpado. Eu não consigo fazer isso por causa do meu filho, eu não consigo fazer aquilo por causa do meu trabalho, então eu não faço o que eu tenho que fazer, eu não quero me submeter, mas eu encontro o culpado, aí fica fácil, né? Eu não preciso mudar, o mundo precisa mudar, mas menos eu. Então ele quer que a mudança do mundo aconteça, de todas as pessoas aconteça, menos a dela. Então somente quando tudo mudar, quando todas as situações forem resolvidas, é que eu vou ser feliz. Quando eu ganhar dinheiro, eu vou ser feliz. Quando os meus filhos pararem de dar trabalho, que saírem de casa, eu vou ter paz. Quando tal situação acontecer, minha vida vai ser... Não, que quanta mentira. Nunca vai ser, nunca vai ser. Porque a minha motivação está sempre errada. Está sempre pensando no que alguém vai fazer, no que o outro vai fazer, nunca no que eu tenho que fazer. Então eu nunca vou ser pleno. As pessoas que vivem assim, elas nunca são plenas, e elas nunca vão ser plenas, porque são esquemas de orgulho. A pessoa cria uma armadura em relação àquilo. Então a pessoa orgulhosa, ela acha um culpado para tudo. A pessoa orgulhosa, ela está sempre fugindo dos enfrentamentos. A pessoa orgulhosa, ela fica se isolando. Ela se afasta das pessoas, depois ela fala que estão rejeitando ela. Ela não faz o que ela tem que fazer. Então analisa, pessoal, olha quanta coisa que a gente já falou. Depois, se você perdeu alguma coisa, volta e assiste novamente. Porque olha quantos pontos que nós lidamos aqui. É o orgulho bem clássico, daquele não aceito. É o orgulho aquele disfarçado, invisível de coisa boa. É o orgulho daquele que culpa todo mundo. O orgulho daquele que esconde, quer manter uma imagem, uma casca. Quantos orgulhos, olha quantas coisas que envolvem o orgulho. O orgulho é muito abrangente. A raiz do pecado é o orgulho. Fala comigo, a raiz do pecado é o orgulho. Porque ela está em quase todas as situações. Olha quantos exemplos que nós lembramos aqui. Então o problema da nossa vida é a falta da humildade. E a humildade de coração, não é a humildade da classe social, igual o mundo às vezes quer passar, que aquele coitadinho ali, ele é humilde, não.
Tem um monte de gente que a gente já viu, inclusive aqui, que tem uma crista aí, um nariz alto. Não sei porquê, mas tem. Então, a humildade, fala comigo, a humildade é uma atitude no coração. Quando nós nos sujeitamos à palavra. Então eu preciso me sujeitar. E por quê? Por que eu não quero obedecer a palavra? Por que eu não quero me sujeitar à palavra? Por que eu não quero me submeter a Deus? Qual é a resposta, pessoal? Fala você. Fala. Orgulho. Então por que eu não quero me submeter a Deus? Então o problema não é o meu marido, o marido, não é a minha esposa, o problema é o orgulho. O problema de tal coisa não caminhar, o problema das coisas não estarem fluindo, não é aquele problema, o problema é o orgulho. Moisés precisou de uma temporada no deserto, mas na força do braço, vocês lembram o que ele fez? Na força do braço ele matou um homem. Então era um homem que tinha um temperamento explosivo, mas depois se tornou mais manso da face da terra. Mas na força do braço, ele matou uma pessoa. Então na força do braço, muitos estão fazendo um monte de coisas, mas só para derrota, porque só está vivendo uma derrota. Então muitos estão derrotados justamente por isso, porque só lutam na força natural. Faz os negócios de forma natural, lida no casamento de forma natural, lida com os filhos de forma natural e não com a forma espiritual, não de acordo com a palavra, não como a palavra está me ensinando. Como que eu vou ser um pai correto, seguindo a palavra, um marido correto, seguindo a palavra? Como é que eu vou lidar com as situações? Segundo a palavra. Então, se eu não faço segundo a palavra, eu estou fazendo segundo a carne. Se eu faço segundo a carne, estou fazendo na força do braço. E se eu estou fazendo na força do braço, os meus resultados vão ser os ruins, vão ser negativos. Então, o orgulho é a nossa derrota. Quer uma vida derrotada? Mantenha o orgulho. O tempo no deserto é o tempo de aprendizagem. O que nós estamos aprendendo com as lutas e com os problemas que nós enfrentamos? Porque tudo que vem de Deus é bom. Mas se a gente pega cada problema como o pior problema da minha vida, e agora eu não sei o que vai acontecer, e agora eu estou perdido, eu não estou aprendendo nada. Por quê? Porque eu não estou dando as respostas certas. Deus quer que eu dê as respostas certas. Todas as pessoas que venceram na palavra foi porque deram as respostas certas. José sofreu muito, mas ele deu as respostas certas. Moisés deu as respostas certas. Então nós vamos viver problemas, porque o sofrimento, o tempo no deserto, fala comigo, é pedagógico. A gente aprende com isso. Se nós formos humildes. Se eu for humilde, eu vou aprender com isso. Se eu for continuar mantendo o orgulho, eu só estou aqui reclamando, só vou aqui apresentar problemas. Então, se eu resisto ao diabo, se eu não resisto ao diabo, o que vai acontecer? Se eu não resisto ao diabo, quem vai fugir? Eu. Se eu não resisto ao diabo, eu faço tudo que o diabo quer, eu vou fugir do diabo. Então, se eu não tiro o diabo do meu casamento, quem que vai sair do casamento? Eu. Se eu não resisto ao diabo, não expulso o diabo, ele fica lá, quem vai sair do casamento? Eu vou sair do casamento. Se o diabo não sai, eu vou sair. É a mesma coisa. Se o diabo não sai, quem vai fugir dos sonhos? Eu vou fugir dos meus sonhos. E o que acontece? O mal vai ganhando território. O mal vai ganhando espaço. Então, se eu não saio, se eu sair da igreja, o diabo entra na minha vida. O diabo está lá vencendo, ganhando mais territórios na minha vida. Eu que saio da igreja,
ao invés do diabo sair da minha vida. Eu que saio do casamento, ao invés do diabo sair do meu casamento. Eu que saio de uma série de coisas. Por quê? Porque eu estou deixando o diabo trabalhar na minha vida, destruindo, arruinando, humilhando. Então quem desiste da fé é que está perdendo. Quem desiste de lutar é que está perdendo. Porque a função do diabo é essa. É a função do diabo: roubar, matar e destruir. E Deus? Deus está na posição dele, de Deus. Ele espera que eu me aproxime dele. Então quem perde com tudo isso? O diabo está ganhando, porque o propósito dele é esse. Deus continua sendo Deus, quer me abençoar, mas ele não pode trabalhar no coração duro. Então quem perde? Sou eu e a minha família. Não, mas eu tenho muitas promessas, muita gente adora falar isso, né? Ok, maravilha. Mas eu preciso resistir ao diabo e me submeter a Deus. Então eu me submeto ao diabo, eu me submeto ao orgulho. Então eu vou aceitar o quê? O divórcio, a doença, as misérias. Porque o orgulho, fala comigo, o orgulho é um depósito de feridas. Uma pessoa orgulhosa, ela briga com todo mundo, ela está sempre na defensiva, ela não aceita, ela é cheia de ferida, feridenta. Por quê? Ela fica remoendo sentimentos, ela não esquece coisas de 10, 15, 20, 30 anos.